E o Santos anunciou a sua terceira contratação para 2023. O Santos, que já anunciou a dupla que estava no Ceará, Steven Mendonça e também Messias, agora tem João Lucas, que nas últimas 2 temporadas estava no Cuiabá, ele também que tem uma passagem pelo Flamengo. Vamos falar sobre esse jogador, quero a sua opinião, se você gostou ou não da contratação, se você conhece, se você não conhece, se vem para brigar por titularidade, né? Porque hoje no time do Santos nós temos apenas o Natan, será que ele vem para ser titular ou para brigar para ser titular, para compor elenco, enfim. Mas antes da gente falar sobre o João Lucas, eu quero falar sobre uma aspas do presidente do Santos, onde ele meio que se justificou sobre a expressão reforço de peso. Porque quando começou, né, depois que terminou o Campeonato Brasileiro, a gente começou a de fato discutir com mais afinco a questão de contratação de jogadores, o presidente foi dar uma entrevista e prometeu de 3 a 5 reforços de peso, jogadores que chegariam para ser titulares no time do Santos. Essa foi a promessa e, obviamente, a cada especulação, a cada anúncio de jogador, a torcida do Santos vem com aquela frase, né? Mas cadê o reforço de peso? Steven Mendonça, Messias e João Lucas não são reforços de peso. Eu acho que até o Steven Mendonça, o João Lucas, que a gente vai falar melhor agora, são jogadores que podem ajudar o time do Santos, mas não elevam o Santos de patamar. Não acho que o Santos vai ser favorito ao Campeonato Brasileiro por conta dessas contratações até o momento. Mas o presidente do Santos disse em reunião do Conselho Deliberativo na última quinta-feira o seguinte: nosso jogador de peso é diferente do jogador de peso de Flamengo e Palmeiras. Nosso patamar é diferente, mas agora temos um patamar, coisa que nem isso tínhamos. Foi o que o presidente Andrés Rueda disse, né, ao ser questionado sobre essa questão de reforços de peso. Assim, ele tá certo. Hoje a expectativa de contratações de Flamengo e Palmeiras é completamente diferente, não só do Santos, mas da maioria, 90% dos clubes da Série A. Isso é um fato. Só que o que eu vou ser a chata novamente e vou falar aqui é a expressão reforço de peso. Independente da situação financeira de um clube, da situação financeira de outro clube, a torcida, quando ela escuta o presidente falando, olha, pro ano que vem as coisas vão melhorar e a gente pode trazer de 3 a 5 reforços de peso, a torcida cria uma expectativa, o que é normal. O torcedor cria expectativa. O torcedor quer sempre o melhor para o seu time. Então acho que o erro do Rueda foi ele se expressar dessa forma como reforço de peso. Acho que ele poderia falar jogadores que vão brigar pela titularidade, jogadores de qualidade, coisa e tal. Sei, usar outra forma e não utilizar reforço de peso. Estou sendo chata aqui? Sei que estou. Mas, né, só para analisar essa aspas do presidente Andrés Rueda, que está dando o que falar nas redes sociais depois do que ele disse no Conselho Deliberativo, comparando o Santos com o Flamengo e Palmeiras. Mas vamos então falar sobre João Lucas, que não é nenhum reforço de peso, mas é um jogador que eu acho que pode sim ser interessante, principalmente pro esquema de jogo do Odair Helma. Se você não assistiu o vídeo que a gente postou hoje mais cedo, né, falando que o Santos estava bem perto de contratar o João Lucas, eu falei sobre o estilo de jogo do Odair Helma, que é um técnico que prioriza bem o seu setor defensivo, tem boas defesas, né? Ele consegue construir um sistema sólido lá atrás e joga em transição, joga em velocidade, joga com os seus laterais também tem uma função importante, os pontas também, principalmente com velocidade, atacante fazendo bastante pivô, enfim. E também joga a questão do jogo físico, né? Jogadores mais altos, jogadores mais fortes fisicamente, para na hora do combate sempre ter uma certa vantagem. E o João Lucas é um jogador um pouco mais alto também, né? Tem ali mais de 1,80 m de altura. E a questão defensiva, ele é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo. Daqui a pouquinho a gente fala alguns números, mas antes eu quero só falar um pouquinho da nota que o Santos divulgou anunciando João Lucas, que diz o seguinte, a nota do Peixe: o lateral direito João Lucas é o novo reforço do Santos para a temporada. O jogador de 24 anos foi contratado em definitivo junto ao Cuiabá e assinou o contrato de 3 anos com o clube. Curiosamente, né, todos os contratados até aqui, 3 anos de contrato, tanto o Messias como o Mendonça, como também o
João Lucas. Nossa, Jean Lucas, olha, tô confundindo. João Lucas. Mas enfim, vamos aos números do João Lucas. João Lucas que passou pelo Santos. O Santos, inclusive, tentou a contratação, mas não deu certo. Mas voltando aqui o foco. Valores. A gente ainda não tem a confirmação de quanto que o Santos pagou ao Cuiabá para ficar com o jogador. Mas a gente sabe que a primeira pedida do Cuiabá, quando o Santos começou, né, a pensar nessa possibilidade de contratar o jogador, foi de 8 milhões de reais. 4 milhões pagos à vista e outros 4 milhões dividindo em duas parcelas de 2 milhões. Não sei se aumentou, se diminuiu, como que ficou essa questão. Vamos às características, que é o seguinte, como eu disse, ele é um jogador muito mais defensivo do que ofensivo, né, o João Lucas. É muito bom nos desarmes, ele se destaca principalmente nessa questão de desarmes, inclusive em 2021 ele foi o líder nesse quesito pelo Campeonato Brasileiro, com 112 desarmes. Esse ano ele disputou 31 jogos pelo Cuiabá no Brasileiro e fez 71 desarmes, ainda um número bem alto, principalmente para lateral. De forma ofensiva, ele não se destaca nos números, tem apenas um gol e uma assistência pelo Cuiabá. E apenas 12 chutes no Campeonato Brasileiro. Aí eu falei assim, será que ele não cruza bem ou os jogadores do Cuiabá que não finalizavam quando recebia o cruzamento bem? Fui atrás de alguns lances do João Lucas no YouTube, que inclusive vocês facilmente encontram aí. E assim, ele vai à linha de fundo, é um jogador que, né, dá seus cruzamentos, só que aí a finalização mesmo dos jogadores do Cuiabá bem a desejar, chutando a bola na lua, enfim. Então é um jogador que ele se destaca de forma defensiva, mas também chega à linha de fundo, dá alguns cruzamentos e tal, só que acaba pecando, né, o número de assistências, porque o jogador que lhe deu assistência não fez o gol, né? Mas enfim, não é nenhum suprassumo ofensivamente, mas defensivamente acaba se destacando. Pelo Cuiabá, jogou 2 temporadas, ele estava no Flamengo, ele foi emprestado para o Cuiabá comprou 84 jogos, 1 gol e 3 assistências. E em agosto, ele recebeu a proposta de um clube da Inglaterra, o Barnsley, acho que é assim que se pronuncia, se não é, me perdoe, meu inglês é horroroso. Fez uma proposta de 2 milhões de libras, o que dava à época 12 milhões de reais, e o Cuiabá não aceitou negociar. E agora, em dezembro, está negociando com o Santos, né? A primeira pedida do Cuiabá era de 8 milhões de reais. Enfim, eu acho que é um jogador que vem para brigar pela titularidade com o Natan, porque o Natan não conseguiu, desde quando ele chegou, ser um jogador que se destacou demais, fez alguns jogos ok, outros jogos o Natan não foi tão bem, teve falhas, enfim. Então a briga pela lateral direita ainda está aberta. Não vejo nem Natan e nem João Lucas, esse vai ser o titular. Tá uma briga boa, tá uma briga aberta. E 2 jogadores de características diferentes. O Natan é um ala, né? Jogou até mesmo como ponta lá em Portugal. Já o João Lucas é um cara que se destaca mais nos desarmes. Então, pode ser também que o Odair, às vezes, para um jogo, prefira um e no outro jogo prefira o outro. É um jogador que me agrada, tá? Eu acho que o que nós temos no mercado e também com o dinheiro que o Santos tem para contratar jogadores, não sei se o Santos conseguiria algo muito melhor, tá? Não sei. Mas é um jogador que confesso que me agrada o nome. Inicialmente me agrada. Eu sempre falo isso em vídeos de contratação e volto a repetir nesse. Não é porque eu faço uma pré-análise de que eu acho que o jogador vai ser bom ou uma pré-análise que eu acho que o jogador não vai ser bom, que é verdade absoluta. Futebol é uma coisa incrível, né? Às vezes o cara é bom num time, vai para outro time, ele não vai bem e vice-versa. Tá ruim em um time, brilha no outro. Vamos torcer sempre para que dê certo, mas no primeiro momento gosto da contratação do João Lucas, acho que ele pode agregar sim ao time do Santos. Imagino que é melhor que Madison e também melhor que Auro, né? Assim esperamos. Mas é isso, quero a sua opinião aqui nos comentários, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. Grande beijo para vocês e fui!